que, tentando resumir numa frase esse painel, eu digo, a gente muitas vezes é contratado pelas habilidades técnicas, habilidades profissionais, e muitas vezes é demitido pelas habilidades comportamentais ou habilidades humanas. Então, a gente tem que explorar um pouco mais, não só a habilidade técnica, mas as habilidades humanas. Temos aí uma aprovação na virada de ano, no final do ano, não estou lembrado a data, das diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, justamente olhando para esse lado, de humanizar um pouco mais a formação do engenheiro, né? Falando um pouco de mercado de trabalho, e depois a gente abre para perguntas, vou pegar um pouco do que o Capio traz do cliente e tentar trazer um pouco para o mercado de trabalho o que a gente tem discutido aqui no Sindicato dos Engenheiros. Hoje, pós-reforma trabalhista, a gente tem discutido o engenheiro empreendedor. Muitas vezes recebendo críticas, mas a gente não mudou esse nome. Porque a gente entende, a gente não é contra uma pejotização, a gente é contra a precarização do trabalho, ou das relações de trabalho. Então, quando o Capio traz o foco no cliente, eu acho que a gente consegue traduzir um pouquinho a mensagem, o engenheiro empreendedor e o cliente. A gente, aqui no sindicato, a gente discute muito isso, a gente não quer que o engenheiro empreendedor tenha como cliente o seu antigo patrão, ou o seu antigo chefe, o seu antigo líder. A gente quer que o engenheiro empreendedor seja empreendedor, que ele empreenda e enxergue outros clientes que não seja só o seu antigo chefe, que ele vai continuar com uma relação de trabalho, um vínculo empregatício com o seu antigo chefe, sendo que vai estar batendo o seu ponto, vai fazendo as mesmas atividades que ele fazia como seletista, como empregado. Então, a gente vai passar um período de turbulência, isso a gente tem conversado aqui, que vai ser essa precarização do trabalho. A gente acompanha alguns seminários, eu e o Diego estamos aí acompanhando um seminário na FIEGS, um seminário que estamos indo a São Paulo, justamente discutindo essa questão. Não é tão simples fazer uma terceirização do serviço de engenharia. Por um lado, temos a indústria, a construção civil um pouco menos, trabalhando na questão de segredo industrial, segredo de processos, e não vão abrir para terceirização, justamente para garantir que esse processo fique dentro da casa, dentro da empresa. Por outro lado, a gente vê na área da consultoria muita pejotização, na área da consultoria, mas a gente vê que tem uma mudança um pouco significativa que a gente precisa trazer para vocês. Sempre existiu a pejotização na engenharia, mas altos salários. E agora me parece que tem uma tendência aí para pejotizar baixos salários. Então vamos nivelar para o baixo e aí fica ruim. Então a gente precisa trazer vocês mais para perto, para conversar, trazer o anseio de vocês, as demandas, para a gente também conseguir dar a resposta para vocês, novos engenheiros, estudantes de engenharias, para saber o que vocês precisam, tanto em qualificação como estrutura de suporte para o engenheiro empreendedor. São perfis diferentes, a gente entende que vai ter engenheiro que vai estar desempregado ou formou agora e quer ser empreendedor, mas na verdade a gente tem que avaliar um pouquinho de perfil também. Vai ter aquele colega que ele não tem perfil para ser um empreendedor, ele é o colega que o perfil dele é fazer o mestrado, é ser empregado, e a gente tem que trabalhar esse colega de uma maneira. E temos o engenheiro que realmente ele tem o perfil empreendedor, mas ele tem dois perfis. Ele tem o negócio dele vai ser serviço, oferecer serviço, e tem o outro colega que vai ser oferecer produto. Então a gente vai ter que pensar um novo modelo de sindicato, pensando em como abranger esse colega também, que é o engenheiro empreendedor, que a nossa expectativa talvez não seja de curto prazo, mas de médio e longo prazo, é que vai haver muita pejotização e cada vez mais as relações de trabalho vão ser modificadas. Então haverá uma transformação, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas a gente vai passar um período de turbulência até se adaptarem a essas questões, porque fazer essa transformação do jeito que está sendo feito por algumas empresas é o que a gente chama de pejotização com a precarização do trabalho. Então, eu vou passar aí para perguntas ou considerações aqui dos colegas também antes. Eu acho que seria legal se tivesse perguntas, né? Tem uma pergunta. Veja bem, veja bem.
Quem quiser fazer pergunta, não é melhor recomendar. Não. Se vocês dois tivessem que escolher hoje, assim, tá, me formei, o que eu preciso, digamos assim, tá, quero ser um líder. Qual é a primeira soft skills que eu tenho que, sim, sem dúvida, existe. Qual é um conjunto? Existe uma coisa que a gente está escutando mais hoje do que o normal, que é a palavrinha complexidade. Só que o pessoal acaba, muitas vezes, a gente conversava, por superficialidade, não entende a própria palavra. A complexidade, ela representa todo um mindset, uma mentalidade, uma forma de pensamento. Tem filósofos e antropólogos, gente tratando desse tema. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se acostumar a não reduzir coisas complexas. Se a coisa é complexa e eu a reduzo, eu não estou solucionando o problema. Posso estar causando um problema maior ainda. E a liderança é um tema complexo. Não é complicado, é complexo. Tem diferença entre complicado e complexo. Um sistema complicado é um motor de carro, um sistema complicado. Não é complexo porque não vai emergir desse sistema novas propriedades. Um sistema humano é sempre complexo, porque um grupo de 2, 3 pessoas, dali sempre podem e provavelmente vão emergir novas subestruturas. E a liderança é um sistema humano, ocorre sempre que 2 ou mais pessoas vão fazer qualquer coisa. Isso é interessante também. Já escutei muitas vezes o pessoal dizendo que é o fim da liderança, acabou. Os sistemas hoje mais orgânicos, modelos de gestão mais horizontais. Desculpa, é bullshit, bobagem. Pode mudar o nome. Tem gente usando outros nomes, são eufemismos. Por quê? Porque quando a gente junta 2 ou 3 pessoas para fazer qualquer coisa, pintar essa parede aqui, vai surgir alguém influenciando um pouquinho mais. Todos nós nos influenciamos. Mas o líder, por definição, é como fez o menino aquele. É aquele que vai à frente, em primeiro lugar. Então agora, objetivamente respondendo a tua pergunta. Em primeiro lugar, o líder tem que ir à frente. Porque se não vai à frente, não vai liderar. Vai seguir, e não tem nada contra, nada de errado em seguir. Todos nós, sendo ou não líderes, também somos seguidores. Isso é um outro preconceito que a gente tem que eliminar. Todos somos followers, todos somos seguidores, todos somos liderados. E também teríamos que aprender a ser bons liderados. Há um outro preconceito aí também. Bom, voltando a responder a pergunta. Primeira coisa, um líder ele tem uma certa condição impetuosa, ele tem uma iniciativa, ele vai à frente. Se diante da situação o cara amarela, ele não vai liderar. Então a primeira coisa tem que ter uma certa impetuosidade, uma coragem, uma iniciativa, uma proatividade. Isso é fundamental. A segunda coisa é que, ao fazer isso, se ele olha para os lados, olha para trás, não tem ninguém, ele não está liderando ninguém. Se o menino que vai à frente para empurrar a árvore, depois de algum tempo ele continua sozinho, ele não está liderando. Então o segundo ponto é uma capacidade de cativar pessoas, de atrair pessoas, de convocar, de chamar. Não é só a simpatia. Não é tão simples assim, é complexo. Isso vai ter que ser treinado. E o terceiro ponto, para que o cara vá à frente, atraia pessoas e não caia no despenhadeiro, é bom que tenha pelo menos um terceiro atributo, que é uma inteligência executiva prática para solucionar problemas, para fazer as coisas acontecerem. Então, a resposta não é a que tu queria. Perguntou uma coisa, eu já respondi 3. É porque a liderança é um tema complexo e a gente tem que tratar as coisas na sua complexidade, ao meu ver. Esses 3 atributos, que podem ser desenvolvidos, sem dúvida, eles podem ser desenvolvidos de diferentes formas. Eu faço trabalho voluntário há muitos anos e, portanto, eu faço apologia ao trabalho voluntário por muitas coisas. Contribui socialmente, dependendo da área, pode ser, no meu caso é mais cultural e educacional, mas pode ser ação social, ecológica, seja o que for. Mas também o trabalho voluntário, ele propicia uma experiência humana, de relações humanas, fundamental. Numa instituição de voluntariado não existem mecanismos gerenciais que tem numa empresa. Isso é muito importante. Quando eu estou gerenciando uma equipe numa empresa, tacitamente sempre tem a possibilidade de o cara buscar agir de modo a não ser punido e querer ser premiado, promovido. Né? No voluntariado não tem isso. Então é como assim, é liderança pura. Então eu recomendo
porque além de que esse engajamento é bom, seja aqui junto ao Sage, ou qualquer tipo de engajamento, para além do trabalho profissional comum, se aprende muito. Liderança se aprende, na verdade, em qualquer lugar. A gente aprende nos esportes, a gente aprende também na empresa. O que não pode é ficar restrito à sala de aula. Porque existe uma parte conceitual que é necessária, mas a liderança se faz na prática. Então, esses 3 atributos que eu descrevi, que são o mínimo, e outras tantas soft skills, tem que ir a campo. Né? Bom, agora sobrou pouco para eu falar. Não, acho que foi bem colocado. Eu diria o seguinte, a Jéssica. Eu estava assim, dizendo assim, puxa, naquele slide ali que apareceu da pesquisa aquela do LinkedIn, surgiram ali 8 das soft skills mais demandadas por aquele conjunto de empresas ali que naturalmente foi um levantamento do mercado americano. Tá? Mas aí será que são aquelas mesmas? Ou será que tem mais alguma que no nosso contexto tenha mais importância? Então aí eu volto a um outro slide que eu coloquei ali do líder servidor, que ele é uma pessoa que, em primeiro lugar, ele procura se conhecer. Ele procura identificar quais são os gaps que ele tem. E eu acho que isso a gente também faz muito em engenharia, quando a gente faz benchmark, quando a gente quer que a nossa organização seja assim ou assado. Tem um outro sujeito que disse assim, que perguntaram para ele, mas vem cá, quão desenvolvido a minha organização precisa ser, quanto a minha organização e as minhas pessoas precisam estar na frente. E aí o cara responde o seguinte: apenas o suficiente para que o urso que vai vindo atrás não te pegue. Então assim, eu não preciso sair lá na frente se o urso estiver logo aqui. Eu posso tomar mais uma certa distância. Então, identificar dentro de cada um de nós onde é que estão os nossos gaps, porque não adianta dizer assim, puxa, mas eu sou um cara que, em termos de comunicação, sou bom mesmo, porque eu tenho habilidade, eu tenho jeito, eu tenho, sei lá, está dentro de mim. Daqui a pouco não tem nenhuma daquelas outras habilidades ali que são importantes, e o sujeito daqui a pouco não se dá conta que ele precisa buscar um desenvolvimento. Então assim, e hoje cada vez mais a gente vê que o profissional, as pessoas, elas precisam ser muito mais generalistas do que especialistas, né? Claro, a gente precisa conhecer alguma coisa técnica em mais profundidade, mas é o generalista que hoje tem mais campo de desenvolvimento pessoal, profissional. E aí eu acho assim, quanto mais habilidades a gente tiver, eu quando faço entrevista para alguém que venha trabalhar comigo, eu procuro ver isso, o quão ele tem essa ideia geral de ser generalista, de ter atitude, de ter o aprender aquele. Então eu diria assim, não vou responder a tua pergunta, mas eu diria assim, acho que fundamental é a gente tentar identificar onde é que estão as nossas deficiências e ver até que ponto a gente pode se desenvolver. Só queria saber, você tem algum curso de completo de soft skills para autistas e Asperger por aí? Sim, quer dizer, sim. Existem hoje várias empresas, várias organizações que trabalham nessa área de soft skills. Até que ponto cada uma delas tem habilidade de trabalhar com mais eficiência e eficácia em um determinado público, eu não saberia te dizer. Mas são tantas as organizações hoje... Eu não estava perguntando de trabalhar, estava perguntando de ensiná-las. Isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo colocar que existe várias organizações, e eu não poderia colocar uma ou outra, mas existe hoje um número muito grande de organizações, de empresas, de profissionais que trabalham com soft skills. Até que ponto um deles, não sei se o Thiago pode responder com mais assertividade, até que ponto algum deles possa trabalhar mais em público, eu não saberia te dizer, mas
vale a pena pesquisar. Não, a tua pergunta, eu entendi que tem 2 pontos aí. Um é o público-alvo, que eu não conheço ninguém especializado nisso. Talvez exista, eu não conheço. O tema, de qualquer modo, é interessante. E eu nunca pensei nisso, mas me interessei. Podemos falar depois até da palestra. E também, tu perguntaste um curso completo. É que isso não vai existir, porque soft skills sendo habilidades humanas, se alguém disser, olha, eu tenho um curso completo aqui, muito possivelmente está enganando, porque a coisa é muito mais difícil. São N habilidades. Então, eu perguntei por você que o autista normalmente não vai ter nenhuma habilidade humana. Sim. Porque a natureza dele vai contra a habilidade Tá bom, humana. mas, por exemplo, essa capacidade de se expressar agora, de falar, isso é um exemplo de uma habilidade, certo? Tem gente que tem vergonha e timidez e não fala. Eu sou Asperger. Eu tenho a capacidade de comunicar apesar da falta. Certo. E essa dificuldade justamente de ter digamos assim, deixa eu me meter aqui como... Por favor. De falar assim, delicadamente, né, com as pessoas, ele não tem, como vocês notaram, ele fala assim meio duro, assim, que as pessoas muitas vezes interpretam, não, ele está bravo, ou ele está provocando, e não é simplesmente a maneira de falar. E isso torna muito difícil, até numa entrevista de emprego, porque me perguntam, o que tu gosta de fazer? Não sei, tenta falar o que eu gosto de fazer. E a pessoa do outro lado não sabe interpretar. Não sabe interpretar que aquilo ali é a maneira dele falar as coisas. Eu acho que esse tema também entra dentro de um tema maior, que é o tema da diversidade. Sim, tem que aprender, como tu disse. E existe hoje bastante coisa sendo pesquisada, falada e feita. Infelizmente eu não consigo responder objetivamente, eu não conheço se tem uma empresa trabalhando com isso. Mas é interessante, até depois do evento podemos conversar, porque é um assunto bem interessante. É que, deixa eu me meter, é que a gente é uma geração que a gente, acho que a gente consegue ver essas coisas de uma, diferente do modo da geração, desculpa, a geração de vocês que são um pouco mais velhos que a gente, sabe? Por exemplo, não. Aonde tu está enxergando? A gente está todo mundo aqui na casa dos 30. Mas é que nem assim, ó, vou dar um exemplo, a gente a recém saí da faculdade, me formei, não tem emprego, tá bem? Não tem emprego. E daí, poxa, e agora o que eu vou fazer? Muitas vezes o chefe que está nos contratando não tem essas soft skills, e o problema é lidar com isso, entendeu? Que nem tipo assim, me formei, errei, é uma característica minha. Eu erro, eu fico assim, acabada. E isso é uma coisa que eu adquiri muito com outros chefes que eu tive. Que o erro era o fim do mundo. Então eu acho que, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender a lidar com os nossos chefes também têm que lidar com a gente. Isso é muito difícil ver hoje. Bom, eu tenho 2 comentários. Primeiro, eu diria o seguinte, eu me lembrei agora, nessa tua colocação, um livro que me marcou muito. Eu li há muito tempo atrás, se chama Comunicação Não Violenta. Marshall Rosenberg. Isso eu recomendaria demais. Bom, se tivesse tempo aqui eu ia falar tudo que ele fala no livro. Mas assim, Comunicação Não Violenta. É Marshall Rosenberg. Bom, eu acho assim, Jéssica, é a única que eu estou me referindo. Sim, nós temos uma cultura, mas eu acho que está mudando devagarinho, no sentido de que o erro é o fracasso, né? A gente está aprendendo, ou pelo menos a gente está sendo envolvido por outra mentalidade. Claro, começou lá no Vale do Silício, mas hoje a gente tem N polos importantes aí de startups, onde o erro é uma chance. O fato de tu ter errado 3 ou 4 vezes passa a ser uma coisa positiva de tu vir trabalhar comigo. Se tu não errou nunca nenhuma vez... Aliás, isso eu também gosto de perguntar quando eu vou entrevistar alguém. Tia, tá bem, tu já me dissesse aqui coisas bonitas, belíssimas que tu já fez. Mas me conta uma coisa que tu fez e deu errado. E qual foi a tua reação com isso? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de...
Puxa vida, mas não me lembro exatamente o que eu fiz. A gente vai treinado para uma entrevista de emprego assim, eu sou bom nisso. A partir do momento que tu me pergunta o que eu sou bom, já estou num choque, assim. O que eu vou falar para ele que ele não vai interpretar como uma coisa ruim? Mas eu acho que a gente está mudando um pouco com essa coisa das startups e tal, o fato de encarar o erro como uma etapa de uma experimentação. Eu sei, é devagar, é aos poucos. E o pior é que muito de nós, às vezes, no primeiro erro, fecha a porta e vai embora, né? Então, enfim. Não, eu concordo 100%. Tem um consultor norte-americano que diz o seguinte: se você não erra, é porque está tentando pouco, não está se expondo. E justamente essa cultura das startups e tal, aliás, o ambiente, o contexto de uma startup, ele é todo propício para aquelas soft skills que o Marco mostrou, né? Isso é um tema interessante também, assim. As startups criaram coisas, porque também não tem muita opção, né? Uma startup com 2, 3 caras sem grana, não dá para burocratizar e não tem nenhum porquê. Agora, está saindo daí uma cultura que está invadindo as grandes corporações, e os dinossauros lentos estão tendo que absorver essa cultura, até porque não absorvem, eles morrem, como dinossauro que são. Tem cases interessantes aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que vale a pena investigar. É o caso do Sicredi, por exemplo, que eu conheci de perto, que conseguiu fazer um projeto todo de transformação bem planejado, muito interessante. E a questão do erro, a gente tem, eu acho que nós gaúchos, a gente tem um pouco mais ainda isso de não querer se mostrar, o medo de se expor, né? Um pouco mais ainda. Mas assim, de novo, a cultura é essa das startups, né? Existem eventos hoje só para falar de erros, né? Tem eventos em que os founders das startups se reúnem para falar de erros. E se aprende muito com o erro. Todo mundo sabe que se aprende com o erro. Agora, até chegar e se mostrar assim. Alguns treinamentos que eu fiz de liderança começavam justamente assim. Eu, como instrutor, eu contava alguma besteira que eu tinha feito. Primeira coisa que eu contava. E passava para que cada um pudesse falar. E isso humanizava o negócio. Quer dizer, quem aqui nunca errou? Que bobagem é essa? A gente, para liderar, também precisa ter essa capacidade de se mostrar um pouco vulnerável, né? Eu não sou perfeito e não quero que tu pense que eu sou. Porque se eu tentar me mostrar assim, artificialmente, eu não vou conseguir sustentar. Depois de 2, 3 semanas, vai ver que era artificial. E aí também não vai funcionar. Agora, as gerações, o conflito geracional ele sempre existiu. Eu acho que há um tempo atrás o poder de barganha era maior com a geração que estava passando o bastão. Eu acho. Hoje o poder de barganha está sendo maior com os jovens. Em muitos casos, existe até o problema que vai para o outro extremo, que é os jovens não escutarem as antigas gerações. Isso também está errado. A gente teria que achar aí um equilíbrio, né? Eu vejo assim, muito deslumbramento, como eu falava na palestra, com o novo, e muitas vezes o novo não é totalmente novo, é um eufemismo, é um empacotamento de algo que sempre existiu. Então falta profundidade. Essa superficialidade da distração digital faz com que qualquer novo acrônimo, novas letras, novo inglesismo, o cara se deslumbra e aquilo nunca existiu. E na verdade, às vezes é só um revival de algo que já estava aí. Porque normalmente as coisas de valor são atemporais, elas não mudam com o tempo. Ou mudam, mas estão sempre presentes, né? E o conflito geracional sempre teve aí. E acho que hoje o poder de barganha ainda está um pouco mais com os jovens. Os jovens estão com mais força nesse jogo. Então também vamos ter que ver como vai funcionar isso, né? A gente está vivendo isso nesse momento. É difícil fazer uma análise, porque daqui a 20 anos a gente vai poder olhar para trás e descrever, né? Tem muita pesquisa sobre comportamento geracional, né? Os millennials, os alfa, tem muitas dessas coisas. Também tem muito disso que é marketing, né? No sentido de descrever comportamento consumidor. E a orientação é essa. E também se acaba, às vezes, extrapolando isso para outras coisas, né? Mas também tem coisa interessante e curiosamente, isso também a gente estava conversando antes
no dia de hoje, a gente conversou, e eu perguntei para o Marco como ele vê isso, porque esse também é um assunto que eu fico curioso. Eu gaguejei. Conflito geracional. Eu gaguejei na resposta. Temos mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu queria saber como estimular os soft skills das pessoas que estão se formando agora, dos graduandos, sendo que as universidades são bem tradicionais ainda. Elas não promovem qualquer tipo de projeto que estimule, ou são muito poucos os projetos. Vocês apresentaram muito bem as demandas do mercado hoje em dia, e a maioria das coisas, gritantemente, eu não vi durante o meu curso. E o que dizer para esse aluno? Como que ele vai se inserir se ele já sai da universidade com esse abismo de diferença? Né, de uma questão muito conservadora até as coisas mais atuais que estão se mostrando agora no mercado, porque a remodelagem da universidade ela acontece de forma muito mais lenta do que as inovações técnico-científicas. Então, o que dizer para esse aluno? Como aconselhar esse aluno? Eu diria assim, a primeira coisa depende muito de atitude, né? Tu estares aqui, tu está mostrando atitude, tu está mostrando abertura. Então, até que ponto a gente consegue contaminar as pessoas que estão à nossa volta? É um desafio também nosso, né? Agora, a estrutura curricular realmente é uma coisa complexa, né? Acho que como o Vivian estava falando antes aqui, o empreendedorismo, por exemplo, até hoje também são poucas as instituições que têm uma disciplina de empreendedorismo. Eu trabalhei muito tempo agora também no Sebrae e a gente fez um esforço grande para levar o empreendedorismo para dentro das instituições, não só de nível superior. E essa questão de poder realmente assim influir na formação não tão tecnológica nossa de engenheiros é um desafio a ser vencido. É um desafio a ser vencido. Eu acho assim, a própria iniciativa aqui do SENGE hoje de trazer um encontro desse tipo assim, onde estamos colocando coisas mais técnicas, mais hards, mas estamos colocando também, eu acho que é uma das alternativas que a gente tenta disseminar, contaminar, enfim. Eu vou voltar ao que eu falei na palestra quando eu disse que a gente tem que se apoiar na gente mesmo e assumir a responsabilidade pelo próprio destino. Eu concordo contigo quanto às críticas ao ensino, mas vou repetir o que eu falei, não dá para culpar, até porque isso é para todo mundo. E há muitas formas da gente se desenvolver. Alguém aqui falou sobre fazer curso de teatro, não foi? Até dizer, se o cara é tímido, não, esse ele tem que fazer. Depoimento meu. Eu mexi com muitas coisas para me desenvolver. Eu sou artista marcial, sou faixa preta, formei 4 faixas pretas. Eu já fiz muita declamação de poesia. Eu aprendi a tocar violão, não toco muito bem, mas eu já me apresentei em sarau, tocando e cantando. Eu já me meti a fazer esquete teatral. Através do trabalho voluntário, eu aproveitei essas oportunidades para fazer coisas que na faculdade, sem dúvida nenhuma, não me propiciaram. Mas e daí? Se eu ficar dependente disso, eu não vou fazer nada. E mesmo que na faculdade, porque o João Vivian disse que tem uma proposta de mudança de plano de ensino e tal. Como tu mesmo disseste, demora, né? Mas não importa, não podemos depender do outro ou dos outros. A gente tem que se apoiar na gente mesmo. Eu falei brincando, né? Pode parecer lírico, poético, mas é verdade. Se a gente se dispõe a fazer as coisas, a se conhecer e aprender a aprender, cara, nesse exato momento aqui tem possibilidade para isso. Uma prova é tu mesmo aqui, veio aqui, está perguntando, está falando. Quanta gente não veio porque preferiu ficar fazendo mais do mesmo em casa. Então, essa atitude, ela é a diferença. Sempre foi e sempre vai ser. Isso é atemporal. Isso é humano. Vou fazer uma colocação. Nós, como diretores aqui, um dos gargalos que a gente enxerga é a comunicação com vocês jovens. A gente, e o Núcleo Jovem está nos ajudando a como conversar, como nos comunicar com vocês jovens.
A gente montou um núcleo jovem, tivemos uma comissão, porque quando eu cheguei no CEND, eu sou o diretor mais jovem. E eu questionava o Diego, se for com esse modelo, o jovem não vai vir. Porque será que é isso que o jovem quer? Foi a primeira pergunta que a gente se fazia, né? Será que é isso que o jovem tá querendo de nós? E a gente se olhou e não, realmente a gente vai ter que consultar o jovem antes de fazer qualquer questão. Então, os jovens modularam esse projeto sobre a nossa coordenação, porque a gente queria saber o que o jovem queria, era primeiro. E um dos principais problemas é que a gente vai para as universidades e nunca ouviram falar do CENG, nunca ouviram falar, o conselho nunca esteve lá, o sindicato nunca esteve aqui, mas vai e-mail marketing, vai comunicação, e aí a gente reflete, mas nossa comunicação não está atingindo. Então, a gente estava 2 semanas do evento e nós não tínhamos inscrições. E a gente se perguntava o que a gente vai fazer agora. E a gente tinha uma pressão grande de cancelar o evento. E a gente insistiu com o evento e estamos aqui. Tá? E a gente insistiu com o evento. Estamos aqui hoje e parabenizo vocês por estarmos aqui. Mas foi muito, eu cobrei muito a turma aqui. Dia a dia, todo dia de manhã, eu mandava mensagem. Pessoal, precisamos de gente aqui no evento. Dá um jeito de vocês. Vão atrás. Comunicamos. Meio marketing, professores. Estamos aqui hoje. Eu acho que a gente quebra uma barreira, talvez de amadurecimento também, do nosso trabalho aqui com os jovens. E a gente conta com vocês para trazer justamente esses anseios. O que eu faço daqui para frente? A gente tem cursos, né, Jaqueline? Na área de gestão, na área de empreendedorismo, a gente não está tendo isso. Então a gente tem que saber o que está acontecendo também. A gente tem instrutores, desenvolve instrutor, chega aqui. O próprio Thiago teve um curso aqui que não deu público. Descontinuou a turma. Então, tem um curso de longa duração do CENG que é de liderança, onde envolve um monte dessas características, com módulos. Está descontinuado porque não teve a 3ª turma. Eu fiz parte da 1ª turma. Não era diretor do CENG ainda. E aí a gente se pergunta, é um curso de 90 horas, excelentes profissionais, e não está tendo turma, não está tendo esse impacto. Então a gente também precisa saber o que está acontecendo nesse casamento, né? Do pessoal vir também buscar a formação. E o engenheiro tem muito disso, o engenheiro é muito lógico, né? O engenheiro diz, mas já sei, isso aí já sei, e não vou atrás do conhecimento. Isso aí é uma crítica que a gente precisa melhorar. E isso aí é comum, tá? Não é uma crítica, acho que é uma crítica construtiva. A gente precisa também entender que a gente precisa um pouco mais dessa capacidade de transformação, né? Então, o choque de gerações é muito importante. E a gente tem que ter habilidade para se transformar, entender o colega do lado e saber como é que... entreguei o trabalho assim. O colega... Não era assim que eu queria. E tu vai entregar de novo, talvez num outro formato, e o colega vai aceitar que... Pode ser até que não esteja na melhor qualidade, mas é o que ele queria de informação. Às vezes a gente quer fazer mais da expectativa também do outro colega que está querendo. Eu quero a informação, mas muitas vezes a gente demora para levar a informação porque a gente quer largar a melhor informação, mas ela não é a melhor informação para o colega, porque ele precisava bem menos. Isso a gente vive um pouco também na vida profissional. Às vezes a gente quer fazer um pouco mais e às vezes a gente, não é o que o colega espera bem menos da gente. E a gente começa a conhecer o colega e o conjunto do colega do dia a dia, o trabalho em grupo, te dá resultado, muitas vezes que daqui a pouco, resultado até antes, né, do tempo, porque tu gastou menos energia para entregar a informação para o teu colega, e aquele colega vai lá te dar aquela informação, ao invés de ele, talvez a informação que demorasse mais tempo para ser largada para o colega do lado, ele demoraria mais tempo para corrigir no formato que ele estava idealizando. Então, a gente precisa também ter essa habilidade de entender o colega, o veterano, né, do lado. O cara já está ali há 30 anos, já está ali há 20 anos. Eu venho do órgão público quando tinha colega de 45 anos de empresa. Quando eu cheguei lá foi um choque para mim. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E hoje é um grande amigo meu e a gente sai para almoçar para trocar ideia, informação. Então, aprendi a trabalhar com ele. Entrando nesse contexto que todo mundo mais ou menos, eu acredito, está se formando, já é formado, e o que foi apresentado também
é na cara, tem um gap entre o que está saindo da faculdade e o que o mercado quer. Dentro disso, já entrei em contextos, assim, várias pessoas assim, estão na mesma situação do que eu, sobre o que fazer nesse meio período, né? E alguns chegaram a falar, entrar, por exemplo, como alguns dos guri comentaram, fazer mestrado, fazer especialização. Meu foco principal seria a especialização, entrar junto com o foco que vocês estão comentando aí, sobre a questão de liderança. Um amigo meu, ele começou a fazer agora um de MBA, que é justamente gestão de pessoas. Como é que se encaixaria, por exemplo, um profissional que não tem experiência nenhuma, fazer uma especialização dessa, sendo que eu, no meu ponto de vista, ele não tem experiência e ele vai ter que liderar pessoas que já estão ali, ó, há muito tempo. Como é que ele vai ser inserido nessa empresa? Sendo que praticamente seria, por exemplo, ele teria que crescer na carreira ali dentro da empresa para poder chegar no cargo de liderança. Então, seria interessante realmente esse MBA, por exemplo, para jovens, ou simplesmente tipo, não, mudou, dá para fazer um MBA direto e chegar lá com um cargo de liderança? Tem um cara que se chama Henry Mintzberg, que é um canadense, genial, e ele escreveu um livro MBA, não, obrigado. E ele criou um programa internacional, não para substituir, mas um contraponto ao MBA, com uma ênfase mais na prática, na experiência, né? Para participar desse programa tem que ter experiência. Estou começando a responder assim, por quê? Um curso de MBA, por menor que seja, ele é um curso de sala de aula. Então ele vai te transferir conhecimento, vai te ajudar a refletir sobre conceitos, vai ter alguns exercícios que dá para fazer em sala de aula, mas ele não vai substituir a vivência. Então, o que eu recomendo é, fazendo ou não MBA, porque isso é uma opção muito pessoal. Fazendo ou não mestrado, que é uma opção muito pessoal. Mas o que eu recomendo é mais ou menos o que eu falei para ele. Eu nem sei se é pensar fora da caixa, porque na realidade são coisas bastante tradicionais. Mas é se engajar em iniciativas que estão à disposição. O João estava falando agora aqui do CENG, do Núcleo Jovem Engenheiro, né? Aqui existe uma experiência importante, porque a gente estava, enquanto ele estava falando do evento, eu e o Marco aqui, a gente falou, pô, só sabe disso quem faz evento. Fazer evento é um baita desafio, cara, dá trabalho, às vezes não dá certo, sempre tem algo que não funciona, mas a gente aprende pra caramba. Então, eu acho que teria que pensar, assim, as coisas que estão à disposição, talvez não está à disposição o emprego que eu estou pedindo. Eu bato na porta, a empresa diz assim, não, tem que ter experiência. Aí eu falo, bom, como é que eu vou ter experiência se não me deixam ter experiência? Né? Tá bom, isso é real, existe, né? A gente tem um percentual de desempregados hoje no Brasil, não precisa descrever o contexto, acho que todo mundo sabe. Mas, e também não precisa, como eu concordo com o que foi falado, nem todo mundo quer ser empreendedor. Não é obrigado. Né? Você pensa, eu não quero empreender, não quero montar uma startup. Por que deve obrigar o sujeito? Mas, eu vejo pela minha experiência de vida. Cara, tem possibilidades e oportunidades para fazer um monte de coisa. Agora, se a gente fica naquele pensamento, assim, e esse sim está ultrapassado, de sair da faculdade, estar numa empresa e ficar 40 anos na empresa, isso não acontece mais hoje. O Google, que é uma das empresas mais atraentes para se trabalhar, tem uma rotatividade de menos de 2 anos. Sabiam disso? É 1 ano e 8 meses, parece, o tempo de rotatividade de turnover lá. Mas não porque é um lugar ruim as pessoas saem, é porque são pessoas com muita iniciativa e também vivendo naquele ambiente saem para fazer outra coisa. Então, não existe isso nem mesmo numa empresa como essa. Então, pensar, aí sim, pensar com mentalidade que acabou. Isso realmente, eu falei, né? Tem coisas que não mudam, tem coisas que mudam, mas mudam a forma. Mas tem coisas que sim mudam. E esse tipo de profissional que está 45 anos numa empresa e tal, eu acho que isso acabou. Então, se eu bato na porta de uma empresa para pedir emprego, que eu quero experiência, mas a empresa diz que só contrata para quem tem experiência, eu vou ter que encontrar, eu vou ter que fazer coisas, eu vou ter que, ou mesmo empreender, porque pode ser, eu vou ter que me engajar em terceiro setor, eu vou ter que fazer trabalho voluntário, eu vou ter que me meter no sindicato, numa associação, entidade de classe, vou ter que me meter em algum consórcio com outros profissionais, e de repente aí está a oportunidade. Porque normalmente é assim, né? Muitas startups de sucesso nascem diante de um problema
que ao invés de ficar reclamando, os caras, cara, vamos transformar isso aqui num business, num negócio. Né? Porque essa dificuldade, que é real, ela é para todo mundo. Né? É como eu presto consultoria para empresas, então agora até já parou um pouco isso, mas uns 2 anos atrás, o grande drama, né? A recessão econômica. Cara, é para ti e para todos os teus concorrentes. Isso não é só para ti, é para todo mundo. Então, que adianta ficar parado reclamando? Não, esse contexto é para todo mundo, para os teus concorrentes também. Então, enfim, nós vamos ter que encontrar, como eu falava, soluções criativas que o computador não encontra. O ser humano é criativo. Vamos ter que lançar mão desse potencial. E quem sabe vai se surpreender. Quem sabe vai se surpreender consigo mesmo. Talvez não tão cara de pau como eu contei a minha história ali. Um pouco mais de prudência. Ou não, porque essa ousadia também faz o empreendedor. Né? E de repente, se perguntar o que tem aí de problema que eu posso transformar em oportunidade. Um dia pode ser que esteja contando essa história para outro ensinador. Eu acrescentaria uma coisa assim, isso que o Thiago colocou, que eu acho que foi muito bem posto, né? Da gente, antes de mais nada, vem cá, quem eu sou, onde é que meus pés estão e aquilo que eu quero. E aí, assim, ó, eu sei que é difícil. A gente tentar desenhar, talvez seja pretensioso demais, assim, bom, desenhar um plano de vida. Tá bem, mas eu diria assim, quem sabe, e eu sei que muita gente tem isso, o Ricardo Vargas é um deles. O que eu vou fazer nos próximos 3 anos e o que eu vou fazer no ano que vem? E aí, bom, pode ser um negócio assim, talvez um pouco duro, mas o que eu vou fazer? E aí, assim, será que o MBA entra nesse meu plano de vida? Talvez não. Daqui a pouco eu posso ter várias... Como dizia ali no Fórum Mundial, né? O Fórum Econômico Mundial, hoje os títulos não são tão importantes como as habilidades. E aí, daqui a pouco, talvez eu precise realmente fazer alguns cursos de pouca duração que vão me agregar efetivamente muito mais do que um MBA e ter o título de MBA. Não, olha aqui, eu até digo assim... Nós temos no PMI a certificação PMP, Project Management Professional. Eu digo assim, vem cá, será que é suficiente tu ter um título? Eu fiz aqui, eu sou PMP. Em primeiro lugar, tem que entender o que é um PMP. Né? O que o PMI entende? O PMI entende que um profissional certificado é uma pessoa que, em primeiro lugar, demonstrou ter uma experiência mínima na área, se submeteu a um teste, a um exame, e ele é capaz de manter ao longo do tempo atividades de desenvolvimento. Porque se ele não conseguir provar que ele tem constantemente escrito, se envolvido em projetos, enfim, toda a ordem de coisas relacionadas ao desenvolvimento profissional, o certificado dele não é continuado. Né? Eu tenho a experiência, assim, até como PMI, eu tenho envolvimento com 2 universidades aqui que a gente tem cursos de gerenciamento, MBA em gerenciamento de projetos. Essa menina aqui é uma das alunas aí. E numa das universidades a gente sentiu que o curso, porque o gerente de projeto, antes de mais nada, ele tem que ser um cara generalista, né? E o PMI procura transmitir isso muito. Não adianta ele ser bom em custo, bom em cronogramas, ele tem que saber se relacionar, ele tem que saber administrar stakeholders, né? Ele tem que saber, enfim, ele tem que ser um generalista. E um desses cursos que a gente tinha numa universidade, a gente começou a ver que ao longo do tempo a procura e o interesse começou a diminuir. E aí a gente, puxa, vem cá, de novo, né? Mas vem cá, o que as pessoas que potencialmente podem se favorecer de um curso desse querem? A gente fez uma procura, uma profunda discussão entre nós.
Bom, começa que o curso passou a ser gerenciamento de projetos em negócios digitais. Opa, já tem um título assim atraente, né? Aí daqui a pouco o cara olha o programa e diz, opa, mas tem soft skills 1 e tem soft skills 2. Sim, tem. Porque a gente acha que isso é uma coisa complementar. Bom, felizmente a primeira turma fechou com 40 pessoas com fila de espera. Mas enfim, o que eu coloco isso assim, realmente a gente... E eu sei que é difícil. Aliás, eu acho assim, ó, sempre por onde é que eu passei, eu sempre digo assim, às vezes a gente entra, quando a gente está trabalhando numa organização, numa empresa, a gente entra, sei lá, às 8, às 9, o horário que seja, e a gente sai com pau. Né? Você vai ficar, tio. Porque sabe, tu espera assim, dá 10 minutos para ti. 10 minutos das 8 horas que tu vai ter durante aquele dia, para tu pensar assim, vem cá, cheguei, ok, o que eu tenho de fazer de importante, o que eu tenho de fazer de urgente, sabe, 10 minutos, e tu te planeja o dia, mas aí tu fica dono do teu dia. Então assim, se é difícil às vezes a gente fazer de um dia, imagina a gente fazer de um ano, 3 anos, ou é estratégia, né? É um pouco da estratégia. Enfim, é difícil dar uma receita de bolo, mas são coisas que talvez possam ajudar. Deixa eu só complementar uma coisa. Tem muitas startups, e não só startups, empresas que se transformaram, entre aspas, que hoje não recrutam olhando para a formação formal. Isso pode ser comprovado no LinkedIn, observando as vagas. Não é a maioria, mas existem hoje vagas em que não há sequer descrição de qual curso superior o cara tem que ter para aquela vaga. Ademais, nas entrevistas, e eu sei porque a minha esposa há pouco tempo ela saiu do mestrado, estava voltando ao mercado de trabalho e fazendo vários processos seletivos. Já foi contratada por uma empresa. Mas ela me relatou que muitos dos processos, entrevistas, ela saiu do mestrado agora. Em muitos casos foi irrelevante. O diploma, o papel, o que foi relevante? Foi a experiência dela no mestrado, ela estudou o ecossistema de Floripa, por exemplo. Então, como que ela viveu aquilo? Quer dizer, soft skills. O pessoal quer saber o que tu é capaz de fazer. Esse é o teu diploma, beleza, mas o que tu é capaz de fazer? Eu trabalhei com um rapaz bem jovem, tem 26 anos, especialista em design thinking, um cara muito legal. E quando eu conheci ele, eu perguntei qual era a experiência. Aí ele falou, eu fui escoteiro. E, diferente do meu colega, eu me interessei mais por isso. E a gente foi almoçar junto e eu pedi para ele me contar a história. Ele foi um líder escoteiro, fez um monte de coisas com os jovens. Né? Aí eu falei pro meu colega depois, esse cara é bom. Sim, porque... Não, ele é bom por causa dessa experiência. Então, hoje, eu acho que seria um pouco exagerado dizer que um MBA não tem valor. Eu acho que seria exagerado. Mas como o Marco disse, é o caso para ti, dentro do teu plano, da tua estratégia de carreira, do teu projeto, porque pode ser que não seja isso. E convenhamos, 1 ano e meio e é caro, né? Então, tem que ver se o custo-benefício vale. E, claro, vou puxar a brasa para o meu assado, né? É uma questão de estratégia. E aliás, assim, né? Hoje, se tu vai recrutar alguém, se ele demonstrar que ele tem atitude, tem comprometimento, mesmo que ele tenha menos conhecimento técnico da área onde ele vai atuar, isso é fácil de tu conseguir desenvolver nele. Agora, o contrário, pode esquecer. Se o sujeito não demonstrar atitude e comprometimento, ele pode ser o bam, mas ele vai ter dificuldade de se colocar em algumas situações. Fazer uma complementação ao colega e depois a gente passa a falar. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade no mercado. Eu me lembro um caso, quando eu me formei, trabalhei com consultoria, depois eu fui carreira solo, 1 ano depois de formado. E tinha, certa vez fui fechar uma proposta e o senhor, bem, tipo, 60 anos, diretor da empresa, um construtor, e
E aí eu já tinha tido a experiência com outras propostas que não tinha conseguido fechar o negócio. E eu estava trabalhando numa empresa de consultoria na época. E eu criei uma habilidade de negociar, que era muito interessante. Eu não discutia valor. Essa era uma metodologia, não discutia valor, eu discutia sempre técnica. E vendia a técnica. E não falava de valor, eu ia embora. E falava, valor, tu olha depois com a tua equipe, se interessar a técnica, tu me liga. E muitas vezes fechava o negócio, contratos até maiores, com maior tempo de contrato, porque o cara gostava muito da técnica e trazia outras obras para a gente analisar. E aí chegava de volta na empresa, nessa proposta específica, a gente tinha oferecido 12 meses de contrato, o cara ofereceu 18. E eu cheguei vibrando na empresa. E o dono da empresa disse assim, não, mas fechou 18, era 12. Eu falei, então, contrato de mais longo prazo. A gente vai estar mais tempo na obra, o cronograma da obra, dividir o valor mensal pelo cronograma da obra. A gente fica mais tempo na obra, mas um valor menor. E o cara não concordou. Então, para mim foi uma vitória e para ele foi uma derrota, porque ele entendia que era uma metodologia da empresa, era fechar o contrato de 12 meses. Mas para mim, que ele estava muito acostumado com a assessoria de segurança do trabalho, que era sempre mensal e focada no ano. Só que a obra não é um ano. A obra é 12, 18, 24, 36. Então, começamos a mudar um pouquinho a maneira de negociar e negociando sempre focado na técnica, porque nós entregávamos o projeto. O projeto tinha validade de 18 meses, 24 meses, e não 12 como ele estava acostumado a negociar. Então nós reduzia o valor, porque nós diluíamos os valores de projeto, que era o valor maior, sempre no cronograma da obra. Então a gente conseguia ter uma maneira de negociar mais interessante para o cliente, porque tu não vendia o projeto e ele conseguia diluir no cronograma de obra. Então muitas vezes a gente tem que pensar também numa maneira de chegar. E quando eu cheguei para negociar a técnica, o cara falou, pô, esse guri aqui, tipo assim, eu vi que ele olhou assim, ficou meio desconfiado, mas eu não dei muita chance para ele desconfiar. Eu já fui, não levei nada, levei uma folha em branco, uma lapiseira, e eu falei, qual é o problema que vocês têm aí? E comecei a rascunhar com ele, com ele me dando a solução, basicamente, do que ele queria. Então a gente dimensionava a estrutura para o problema que ele tinha. E aí muitas vezes a gente cativava o cliente pela técnica de engenharia e ele pagava o preço sem questionar. Então criamos uma metodologia muito interessante. E nós tínhamos um vendedor e a meta do vendedor não era vender, ela nos coloca para sentar com o cliente. Se tu conseguir isso, tu já vai ganhar a tua comissão. Então a meta do vendedor não era fechar contrato, era marca a reunião e a venda deixa para nós. Então isso foi um aprendizado, logo que eu me formei, mas foi muito interessante e criou habilidades, né? Então hoje eu estou no CENG e muitas vezes a gente sai para dar palestra e o colega nosso diretor esse dia chegou numa palestra, contou toda a história dele e aí levantou um colega do fundo sempre, tem aquela pergunta complicada, né? E o colega, tá, mas o que deu errado que tu foi pro CENG? Parabéns pela apresentação de vocês dois, pelo evento. Foi bem interessante falar sobre soft skills. Mas a pergunta que eu queria fazer, eu sou engenheiro num órgão público e o processo seletivo do órgão público, baseado na impessoalidade, ele não olha para soft skills. Ele olha justamente para o contrário que a gente está falando. Ele vai olhar para o título, ele vai olhar para a prova, ele vai olhar para o teste, sem olhar a pessoa, sem olhar a habilidade de comunicação, de trabalho em equipe, de criatividade. Isso não é avaliado. A pergunta é, primeiro, existe alguma forma de mensurar, uma métrica que permita avaliar isso? E a outra, se isso não é possível de mensurar, avaliar objetivamente, isso conflita com o que se espera do serviço público também evolua absorvendo essas soft skills, absorvendo essas outras habilidades não tão duras e tão objetivas quanto o título, quanto a formação informal? Posso dar um início para isso é complicado, né? Eu sempre digo que eu gosto de responder perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes é aquela que o professor sabe responder assim com facilidade. Não sei se essa pergunta foi inteligente. Certa vez eu perguntei para o Thiago Grande, na primeira palestra quando eu conheci ele, como é que implanta a metodologia dele no órgão público. Não sei se tu lembra lá na prédio da multa, quando tu estava falando do case da Geoprospect.
E realmente o órgão público, eu tenho um primo que ele é psicólogo, ele me disse assim, vai ser teu quartel, o órgão público, né? Aprender muita coisa. E realmente o órgão público tem essa característica, mas também ele te dá muita oportunidade. Ele te dá muita oportunidade de capacitação, de treinamento, basicamente, porque eu tive a felicidade de entrar numa empresa como concursado que tinha esse perfil, tinha um programa de treinamento muito forte, plano de carreira muito forte, principalmente em desenvolvimento, né, na área técnica. Mas te dava a parte de gestão também, e eu aprendi bastante. Então, o órgão público tem esse rótulo, talvez, que tu vai ter pessoas lá, e sempre tem aquela figura carimbada, né? Que é a carteira de trabalho mais carimbada dentro do órgão público. Ele vai passar por todos os setores. Ele não vai se encaixar em nenhum. Ele vai ficar girando. Mas tem outros que tu pega e essas pessoas entram no órgão público e eles criam grandes carreiras. Ele inicia lá embaixo e vai alavancando carreira rapidamente por causa do perfil das pessoas. Eu acho que a gente não pode ficar muito nessa linha. Pô, o órgão público selecionou o cara, ele vai selecionar o cara pela prova, pelo processo seletivo. Não, mas ali dentro do órgão público tu vai conseguir direcionar a tua carreira. E aí tem o poder da transformação. Eu acho que tu tem que criar habilidade para estar naquele meio. Tu vai ter dificuldades, vai, mas também tu tem condições, tu vai ter que criar habilidades para administrar aquele conflito que tem internamente no órgão público. Sempre vai ter. E hoje a gente percebe que realmente eu aprendi bastante. Eu faria diferente? Talvez voltasse para a construção civil, para a consultoria. Talvez faria um novo concurso, talvez continuar nessa carreira do órgão público. Daqui a pouco acaba a minha gestão, tem que voltar, vou continuar. Então, é ruim? Não é ruim. Muitas vezes a gente pensa assim, o ambiente de trabalho era muito bom. Às vezes a gente conversa nas viagens, né, Diego? Pô, realmente, a gente às vezes criticava o ambiente de trabalho lá, mas, pô, era um ambiente de trabalho legal, porque a gente conhece outras realidades quando sai também de lá. Então, muitas vezes está dizendo assim, bah, não tá bom aqui. Mas quando tu vai ver a realidade de outros setores aqui, que a gente visita diariamente aqui, e a gente vê assim, pô, eu estava num ambiente muito bom, e muitas vezes reclamava que estava lá. E aí a gente consegue enxergar o quê? Que eu me desenvolvi lá, estando lá. Eu tive oportunidades e eu aproveitei essas oportunidades. Então, muitas vezes, a gente tem que tirar esse rótulo e pensar qual é a minha estratégia para eu crescer dentro do órgão público, ou me qualificar, ou buscar achar o que eu quero estando lá. Então, acho que tem caminho sim, e não vai selecionado pela habilidade, mas tu cria habilidades para alavancar a tua carreira dentro do órgão público. Eu enxergo assim, pelo menos. Não, a porta de entrada realmente é desafiadora. Quando é que a gente vai conseguir mudar isso? E não pense que é só aqui no Brasil. Né? Não pense que é só aqui no Brasil. Agora, realmente, como o Vivian estava colocando, eu conheço servidores públicos brilhantes, e conheço servidores públicos que não valem o que come. Então, assim, se tu quer, tu abre caminho. No PNI aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um trabalho que a gente está fazendo já há uns 3, 4 anos, que é o gerenciamento de projetos no setor público. E a gente vem procurando entender, se desenvolver, colaborar, contribuir. E a gente tem tido assim, algumas constatações fantásticas. Uma delas, assim, por exemplo, uma servidora na Prefeitura de Porto Alegre, que durante 8 anos ela foi o pivô, enfim, de um órgão centralizador de projetos, um escritório de projetos, porque ela acreditava que aquilo ali era importante. É servidora. Ela se qualificou, ela fez MBA, ela fez... Enfim, o serviço público tem muito disso. Se tu tiver vontade, se tu quiser fazer, tu faz. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas sim, tem dificuldades. Mas assim, tem
opções, alternativas, que às vezes um serviço privado não tem. O serviço privado, a atividade privada, às vezes, não, só um pouquinho. É isso aqui, nós não podemos sair daqui de jeito nenhum. A minha experiência é bem menor do que a do Capel e do João Vivian na área pública. Estou tentando lembrar aqui, eu prestei consultoria para 2 prefeituras e uma empresa pública. Não tem muito a acrescentar. Eu encontrei, como eles dizem, encontrei pessoas, especialmente nessa empresa pública. Eu lembro que eu me surpreendi porque eu encontrei pessoas extremamente competitivas, executivos muito competitivos, não esperava encontrar. Sim, também encontra-se pessoal que numa companhia privada seria demitido. Ou não teria esse comportamento, não sei responder. Mas a tua pergunta tinha também um aspecto específico da soft skills, se é possível mensurar. Bom, como a gente vem da engenharia, a gente acompanha o autor de um livro, eu não lembro qual é o nome do autor, mas o livro é Possível Mensurar Qualquer Coisa. E eu usei muito esse livro, essas ideias, para trabalhar com consultoria, porque, por exemplo, se perguntam assim, como é que eu vou mensurar os resultados do teu trabalho quanto a desenvolvimento de liderança? Ou, por exemplo, gestão da cultura organizacional. Temas que são subjetivos. E é possível mensurar, porque eu posso fazer, do modo mais bobo, um survey no início e um survey no final. Né? É claro que a mensuração ela não vai te dar toda a informação, mas seria possível, adicionalmente a testes de personalidade que são utilizados alguns. Mas o problema que eu vejo aí não é se é possível ou não mensurar. O que eu vejo como uma dificuldade é se é possível não aplicar num processo seletivo em órgão público. Eu acho que não. Eu acho que seria muito difícil de passar uma ideia assim, não sei. Mas talvez, eu vou tentar adivinhar porque tu fez a pergunta. Eu acho que em qualquer organização, pública ou privada, a gente vai se deparar com gente que é mais ou menos legal de trabalhar junto. Mas a gente pode, a partir desse cenário, desenvolver as nossas habilidades. Porque trabalhar com gente difícil não é agradável, mas me treina. Me passa pela cabeça, assim, pelo menos 2 experiências que eu não gostaria de repetir, mas na verdade foram fundamentais para a minha formação. Lidar com pessoas dificílimas, ambientes ácidos, como consultor, na verdade como gerente de projeto. Não, como gerente de projeto e como gerente de negócios. Me vem à mente, assim, na minha memória. Foram experiências ruins, mas foram fundamentais. Então, ela falava do erro. A gente pode acrescentar aí que as circunstâncias adversas, elas, por mais desagradáveis, elas são boas para forjar o profissional. Né? E, bom, com gente legal, agradável, a gente se associa mesmo, se junta e faz a diferença dentro. Porque é possível de criar por liderança, né? Criar um time ali dentro que, apesar daqueles que não têm o comportamento adequado, possa fazer história lá dentro. Eu acredito que sim. Vamos para a última, então. A minha não é uma pergunta, é apenas uma ideia. Já que vocês conseguiram fazer esse núcleo dos jovens engenheiros, né, e começaram a abrir um espaço dentro do SENGE para esse pessoal jovem que está se formando agora, né, eu acho que cabia daqui a pouco uma ideia de fazer tipo um Uber da engenharia e fazer o cadastro desses jovens que estão se formando e tentar juntar
Então são coisas que tu tem que... Daqui a pouco o cara ali é ótimo em fazer circuitos elétricos, é o forte dele, ele é ótimo, se destacou na aula. E ninguém sabe disso, entendeu? Daqui a pouco ele vai pegar lá um trabalho para fazer desenho de 3D que não é o forte dele. Daqui a pouco vocês podem fazer esse gancho aí, eu acho que vai ser bem legal. Aceita, está dentro da nossa... A gente fez um seminário de planejamento estratégico no início da nossa gestão. Os 5 grupos praticamente trataram esse tema. Foi dividido em 5 grupos de diretores. Os 5 grupos trataram sobre uma plataforma. A gente vai um pouquinho além do Uber, a gente conversa sobre um cooperativismo de plataforma, que é um pós-Uber talvez, porque na verdade a gente fala hoje da economia do compartilhamento, mas na verdade isso é uma multinacional que está ganhando dinheiro e muito dinheiro em cima do trabalho. Então já tem livros e estudos aí, que é o cooperativismo de plataforma, que é pós-Uber. O que vem depois do Uber? Então a gente volta aí à via da cooperativa e está no nosso radar. A gente também não sabe como fazer ainda, a gente está modelando alguns formatos e a gente tem conversado com alguns colegas, parceiros, como atingir, como fazer isso. Um Uber da engenharia soa mal, né, às vezes. Mas a gente já tem informações aqui que já existe em São Paulo, já um grupo que é liderado pelos ex-engenheiros da Embraer. Então eles estão de olho aí para cadastrar 120 mil engenheiros numa plataforma em São Paulo. Então já existe plataforma. A gente tem o Uber da medicina já, por exemplo, onde o médico já tá linkado com o Uber, o médico já pega o Uber leva ele, faz a consulta, já volta para o consultório na hora vaga dele do consultório. Então, mas a engenharia é heterogênea, né? Como mensurar isso? Hora técnica, por projeto. Então começa existe um conflito aí que a gente não sabe como equilibrar isso. Mas que a gente vai ter que equilibrar, teremos que equilibrar. Como fazer, a gente precisa de ajuda. Nós como... tipo assim, será talvez o grande desafio do sindicalismo para os próximos anos, talvez médio e longo prazo, não curto prazo, porque envolve muita coisa. Não é tão simples assim. A gente podia rodar uma cooperativa, é a coisa mais fácil de rodar, por exemplo. Até um colega rascunhou na agenda dele numa reunião e até a gente vinha falando, né, das evoluções do sindicalismo. A gente saiu do sindicato 1.0 e a gente está falando hoje do sindicato 5.0. Então, quando a gente pensou em falar do 3.0, não, mas vamos partir, a gente começou a colocar no papel, né, porque eu era o modelo do sindicalismo 1.0, 2.0, a gente já estava chegando, a gente está na fase do 3.0. E aí a gente começou a falar, tá, mas o que é o 4.0 e o que é o 5.0? Se a gente perder o tempo no 4.0, a gente vai perder o tempo de tudo, então a gente vai ter que discutir já o 5. E aí a gente começou a fazer um mapa mental disso, e não é barbada. Não é barbada. O desafio é enorme, e eu acho que passa pelo Núcleo Jovem Engenheiro também, algumas etapas desse projeto. E não é um projeto gaúcho, tá? É um projeto que foi criado na Federação Nacional dos Engenheiros, tem em 18 estados. Talvez a gente dê uma reformatada no modelo dele aqui, por voluntariado, e não é um formato que está sendo adotado em outros estados, e também estão com dificuldades de avançar. Temos que amadurecer esse projeto para partir para o próximo. Eu só queria complementar, desculpa, mas hoje o CENG tem o Conexões Engenharia, que é um agente integrador de estágios e empregos. Então já existe uma conexão, só tem que... Sim, essa é uma plataforma de estágios e também de empregos. A Conexões Engenharia, a gente tem discutido bastante ela também, em como ela ser mais assertiva, no atender mais vocês. Eu fugi uma colocação que eu faço aqui também, que eu lembrei, quando o colega falou do MBA. Hoje mesmo, o colega do Núcleo Jovem perguntou, tá, mas vale a pena fazer esse curso, vale a pena ir para a prática? E a Jéssica falou também esses dias, e hoje o Thiago traz a função do mentor, né? No início da palestra ele fala do mentor, e eu disse para a Jéssica, se tu não tiver um mentor, tu faz o curso, que vai te dar uma ajuda no teu início, tu vai te dar um empurrão.
Mas se tiver um mentor, talvez a prática, tu vai para a prática talvez com uma segurança de ir para a prática que talvez o curso te dê. Então tu pode, talvez tendo um mentor, tu te dá uma segurança técnica que tu não tenha, mas que tu desenvolve rapidamente uma habilidade para ir para o mercado. Então, e isso eu particularmente sempre tive na minha carreira. Sempre tive bons professores, bons mentores. Meu pai, engenheiro, fui abraçado pelos meus professores. Isso sempre me deu muita segurança de ir para a prática. E aí eu recomendava para a Jéssica. Hoje o colega de Santa Maria perguntou a mesma pergunta. Eu faço o curso e vou para o mercado? Eu falei, pô, Santa Maria não tem nenhum mentor para te indicar. Então faz o curso, porque daqui a pouco o curso te dá a segurança de ir para o mercado. Outro dia eu perguntava para o colega que faz BIM, trabalha com BIM. E aí eu perguntei para ele, vale a pena fazer um MBA de BIM? Ele diz assim, faz 4, 5 cursos de 40 horas e vai para o mercado, que tu vai aprender BIM. Então, depende, tem que pesar um pouco a tua expectativa de ir para o mercado. Daqui a pouco um mentor do teu lado, ou um profissional que vai te dar essa segurança de ir para o mercado, talvez seja mais vantajoso do que um próprio treinamento com carga horária baixa. E talvez isso aí também a gente pode aprender um pouco com isso aqui no CEND, de talvez pensar em mentorias também, né? Deixa eu só falar uma coisa. A questão da plataforma ela é muito importante, mas assim, uma coisa que a gente tem que aprender é o networking. A coisa que eu mais aprendi aqui no CEND é que, tipo, eu posso ser a melhor pessoa, mas se eu não conhecer as pessoas, não vai ajudar nada. Sabe? Eu posso ter um currículo maravilhoso. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora? Eu, como formanda, me formei. Gente, eu vou em tudo que aparece. Tipo assim, ó, tudo que aparece. Porque é o único lugar que tu vai conhecer as pessoas. E daí tu vai sentar do lado daquela pessoa, tipo, eu vou sentar do lado do João, tô no evento, sento do lado do João. Ah, olha só, mas lá tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. É o único jeito. A plataforma, ela vai ajudar, mas ela não vai substituir isso. Então, assim, que nem, o que eu vou fazer lá no Sage hoje? Por exemplo, um monte de gente vai aqui, mas o que eu vou fazer lá? Eu não vou... Tu vai aprender alguma coisa. Ou se tu não aprender nada. Ou vai contribuir, né? Então, assim, enfim, tudo que dá. Por exemplo, eu vou lá no Construsul, fazer o que lá no Conhecer? Tu vai conhecer alguém. Algum resultado vai ver. Para fechar, então, pessoal, o pessoal está fazendo sinal aqui que deu o tempo. Tem um outro ponto, tá, que eu lembrei aqui, que eu acho que vale ficar no horizonte de vocês. É um horizonte talvez não seja nem de médio prazo, mas de curto prazo. O que vai acontecer, a gente tem aí uma tendência na área de engenharia que uns defendem a questão da proficiência para o conselho. Então, provas de proficiência, como tem a OB, né, prova da ordem. Já venceu, não vai acontecer. Na engenharia, em curto e médio prazo, não acontece. Mas surge a questão da certificação profissional. Então, e aí eu acho que agrega a questão da plataforma. Eu sinto assim muito difícil, a gente pega a área de qualificação, plataforma, certificação. Eu acho que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, né? Qualificou aqui no CENG, ele vai participar de uma certificação, aí ele está habilitado para uma plataforma. Me parece que a gente precisa pensar aí no equilíbrio, porque eu não sei, a gente tem conversado sobre isso, mas acho que ainda está faltando algum ingrediente aí para a gente tentar equilibrar isso. Mas a certificação é um ponto que vem aí e vem num futuro muito próximo. Então, no horizonte de vocês, já olhem, já está sendo conversado, a gente já está de olho aqui monitorando. E já tem modelos internacionais aí, Índia, Canadá, me parece que também adotam aí a certificação profissional. Então, não adianta mais só sair graduado, vai ter que participar de algumas seleções. O Petrobras faz muito isso, né? Pensar os inspetores sequeados da Petrobras. Então, ele passa por um treinamento assim rigoroso e depois uma prova rigorosa, senão ele não é sequeado. Então, é um modelo que está aí, é um modelo americano, se eu não me engano. Tem a Associação Americana de Qualidade, que adota muito bem isso aí, é a certificação profissional. É isso? Agradeço a presença. Passar para o Diego, então, falar um pouquinho, dar um fechamento aí, Tiago. Agradece.
Não, só para encerrar, a gente pretende dar continuidade nesses eventos através de workshops e até rodadas de conversação sobre isso aí. Tá? Porque a gente pode ter mais tempo, senão fica cansativo. Então a ideia é fazermos rodadas de conversação mesmo, aqui no CEND, para quem tiver a oportunidade, juntando a experiência com a juventude, para poder vocês terem essa mentoria e saberem se agarrar em alguém, terem uma âncora profissional, seja no público ou no privado. Nós temos aqui no sindicato uma formação pública e privada. A diretoria é composta por vários diretores, tanto executam suas atividades no público quanto no privado. Então a gente espera que vocês participem mais e que cada um de vocês traga mais 5, mais 6, mais 10 pessoas para o próximo engaje. A gente espera ser para enchermos isso aqui e depois daqui partirmos para um auditório maior na PUC ou na Uniriter, podermos ter lá todos os jovens estudantes de engenharia para a gente recuperar e valorizarmos a engenharia como um todo. Uma boa noite a todos e agradecemos a presença de vocês até essa hora aqui. Obrigado, viu?